Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, meus queridos, bom dia, minha gente, paz, saúde e prosperidade para você. Eu sou o pastor Edson Nogueira, com mais uma manhã aqui com as nossas pérolas de sabedoria. Eu quero que você me acompanhe em nossa rede social, o Instagram. Você tem um Instagram? Então segue lá, Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá, no Instagram, e daí você pode ver e assistir alguns vídeos. Eu tenho feito algumas lives e a gente deixa lá a gravação, o vídeo para você assistir. E se você entrar comigo ao vivo, você vai interagir comigo em nossas lives que eu realizo durante a semana. Deus te abençoe, Deus te ilumine e vamos que vamos para mais uma reflexão. Estamos dando continuidade às nossas leituras dos Salmos, né? Hoje eu escolhi o Salmo de número 11. Eu aconselho você a ler as Escrituras todo dia e também ler um salmo por dia, por que não? Hoje é o 11, lembrando que aqui a gente não lê todo o salmo completo, mas nós tiramos algumas pérolas de sabedoria e depois você leia o salmo inteiro e com a nossa ajuda aqui, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai continuar falando com você e você vai ter um dia de excelência quando você prioriza a palavra de Deus. E o salmo de número 11, a gente percebe aqui que ele expressa, o salmista expressa a sua confiança em Deus. Isso é muito importante, essa confiança em Deus. Por isso, a importância de você ler a Bíblia. E os Salmos, então, nem se fala. Por quê? Porque você vai crescer a sua confiança em Deus. Eu vejo aqui nesse Salmo que nele há poder mais do que o suficiente para guardar a todos aqueles que o buscam. Quem vai nos guardar? Deus, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. E eu quero dividir aqui esse Salmo 11 em dois tópicos aqui. O primeiro, o conselho guiado pelo desespero. Vai ser muito interessante você prestar atenção nesse salmo aqui, o conselho guiado pelo desespero. Quantas e quantas pessoas estão desesperadas, preocupadas com o dia do amanhã, preocupadas com o futuro, por quê? Elas têm tido conselho guiado pelo desespero, pelo medo. Mas tem a segunda área que eu vou falar aqui, o segundo tópico, é o conselho guiado pela fé. Tudo baseado aqui no Salmo de número 11. Vamos lá então, o primeiro item aqui, o conselho guiado pelo desespero. O Salmo 11 começa com uma declaração enfática acerca da confiabilidade de Deus. No Senhor me refugio. Os cristãos perseguidos sabem muito bem que o Senhor é o único refúgio seguro para eles ou para nós. Então a nossa segurança, minha gente, a nossa segurança está totalmente em Deus, que vê tudo, contempla tudo e Ele é o justo juiz. Então com essa frase aqui, no Senhor me refugio, Davi começa a sua resposta a um conselho orientado pela voz do desespero. Já ouviu falar? A voz do desespero? Exemplo, os conselheiros de Davi, embora fossem bem intencionados, lhe deram um conselho fundamentado no ponto de vista humano. Isso é importante você pensar. Quem tem dado conselho a você? Eu te pergunto, prezado ouvinte, em quem você tem buscado conselho? Ah, pastor, eu tenho buscado conselho em Deus, falando com Ele em oração para que o Espírito Santo, o Senhor Jesus, fale comigo. Corretíssimo. Agora, humanamente, um ser humano, você tem buscado conselho em quem? Preste atenção. Sabe por quê? Porque diante da crise, eles aconselharam Davi a fugir e a se esconder dos inimigos que estavam tramando contra a sua vida. Isso fica bem claro nas seguintes palavras. Como dizes, pois, a minha alma, foge como pássaro para o teu monte? Porque eis aí os ímpios armam o arco
dispõe a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Salmo 11, verso 1 e 2. A gente percebe aqui, amados, fica muito claro, é que o rei Davi estava sendo aconselhado a buscar refúgio em algum lugar que fosse humanamente seguro, em vez de buscar refúgio em Deus. Aqui, os conselheiros de Davi também avaliaram que nenhum esforço valeria a pena naquele cenário de instabilidade, porque a ordem estava arruinada. Por isso disseram: destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Salmo 11, verso 3. Então veja bem, é muito interessante quando nós precisamos de um conselho, né? De algo que a gente não está conseguindo entender e a gente busca conselhos de pessoas. E isso é bíblico, porém você tem que se cuidar. Em quem você tem buscado, ou para quem, né, você tem buscado conselhos? Às vezes você está enfrentando um problema no casamento, você procura uma pessoa que não tem uma estrutura emocional, um casamento bom, para te dar um conselho. Pense nisso. Às vezes você está passando por um problema financeiro e você busca conselho em alguém que não tem sabedoria para te ajudar naquilo. Então, veja bem, essa primeira parte dessa palavra a gente percebeu que era um conselho guiado pelo desespero. Mas vamos agora pelo segundo conselho, o conselho guiado pela fé. A gente vê aqui na sequência, no Salmo 11, Davi aponta para a soberania de Deus. Ele mostra ter ciência de que o trono que governa o universo não está vazio. O soberano rei exerce controle, gente, sobre tudo e todos. Coisa nenhuma escapa à sua atenção, pois seus olhos estão atentos e sondam os homens. Olha o que diz o Salmo 11, o verso 4. O Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus. Os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. Olha que lindo isso. Citando aqui as mesmas palavras iniciais de Davi, o profeta Abacuque conclui que diante da soberania de Deus, toda a terra deve se calar. Vou repetir. Diante da soberania de Deus, toda a terra deve se calar. E depois a gente vê aqui o salmista, ele confirma aqui o ensino das Escrituras de que o Senhor, embora seja transcendente, avalia todos os homens. Sim, claro, de forma transcendente no trono do céu. Ele governa o universo, mas de forma imanente, ele prova tanto os justos como os ímpios na terra e não tolera a maldade. Salmo 11, o verso 5. O Senhor prova o justo, mas a sua alma aborrece o ímpio e o que ama a violência. Você é uma pessoa inteligente, você que está me ouvindo, né? A gente tem visto tantas coisas acontecendo no mundo, né? E no Brasil não é diferente, tanta inversão de valores, tantas injustiças, né? Mas fica tranquilo, Deus está vendo tudo e Ele vai colocar ordem em tudo isso. Pode crer no que eu estou falando, inclusive na sua vida. Deus é bom, Deus é maravilhoso. E no final do Salmo 11, ele traz aqui uma reflexão acerca do inviolável juízo de Deus. O salmista diz que o Senhor fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre. Salmo 11, verso 6. Essas palavras aqui foram uma nítida descrição do dia do juízo, onde o mal será destruído. Inclusive, gente, essas palavras relembram o juízo que foi derramado contra Sodoma e Gomorra. Está escrito em Gênesis 19, o verso 24. Então, para a gente concluir, para a gente orar aqui, gente,
No verso 6, o salmista diz: "E vento abrasador será a parte do seu cálice." A Bíblia ela usa aqui a figura do cálice tanto para falar da bênção divina, quanto também para falar da ira divina. Os cristãos genuínos, eles tomam do cálice da bênção de Deus, pois Cristo tomou no lugar deles o cálice da ira divina. Mas os ímpios, por outro lado, rejeitam a obra da redenção. Então, minha gente, vai chegar o dia que eles não vão escapar e eles vão tomar do cálice da ira de Deus. Por isso que nós pregamos o Evangelho, para que os ímpios se convertam. Mas se não se converter, chegará esse dia que vai ter a justiça de Deus. E por fim, meus amados e queridos ouvintes, o salmista conclui o Salmo 11 louvando a justiça de Deus e declarando que os retos contemplarão a face daquele que é absolutamente justo. Obviamente, essa é uma declaração escatológica que alcançará o seu cumprimento pleno na consumação dos séculos. Apesar de já agora Deus fazer conhecida sua presença no meio do seu povo, no dia do retorno de Cristo, os redimidos poderão contemplar a sua face. E é por tudo isso que o salmista realmente podia enfaticamente declarar: "No Senhor me refugio." É isso, nós nos refugiamos no Senhor Jesus. O Salmo 11, verso 7. "Porque o Senhor é justo e ama a justiça, o seu rosto está voltado para os retos." Querido Deus e Pai, eu quero te louvar e te agradecer por mais uma pérola de sabedoria que nós estamos aqui fortalecendo a nossa fé no Salmo de número 11. Deus Todo-Poderoso, proteja os teus filhos e filhas. Espero, Pai, que esta palavra esteja sendo entendida e compreendida para que o ouvinte cresça e prospere na sua jornada da fé. Senhor, proteja cada ouvinte, cada família, cada pessoa que ouviu esta palavra. Deus, proteja, livra-os de todo mal. E se algum dos teus filhos e filhas, Pai, estão sendo injustiçados, que o Senhor venha reverter esse quadro, porque a tua palavra nos garante que o Senhor vai nos salvar. O Senhor salva os retos, o Senhor dá vitória àqueles que confiam no Senhor, porque o Senhor é justo e ama a justiça. O seu rosto está voltado para os retos. E sabemos, Pai, que nós somos justos através de Jesus Cristo, que veio para nos salvar e perdoar os nossos pecados. Portanto, Deus, que a tua graça, favor e bondade seja sobre todos nós. Abençoa também aqueles que são semeadores financeiros no nosso ministério Agindo Deus. Abençoa cada contribuinte, cada colaborador, que a bênção da abundância e da prosperidade na área das finanças também seja uma realidade para aqueles que semeiam no nosso ministério ou vão semear a partir de hoje. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Meu amado e minha amada ouvinte, eu quero convidar você para o próximo domingo, dia 10 de novembro, vamos estar no único culto às 9h30 da manhã, uma reunião de comunhão, e você é bem-vindo a estar com a gente, podendo estar conosco dia 10 de novembro, às 9h30 da manhã, em Curitiba, Hotel Estação Express, Rua João Negrão, 780, no centro de Curitiba. Mais informações, siga a gente no Instagram do Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá, no Instagram. Um grande abraço e até a próxima, em nome de Jesus. Você que se identifica com o nosso ministério, Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de fé e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote chave Pix e-mail: eu sou um agente de Deus, @gmail.com. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.